Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Vamos aqui para mais um momento devocional. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilha esse devocional com outras pessoas que precisam aprender e ter aí a sua vida devocional diante do Senhor. Aprender nunca é demais. Só vai acrescentar isso na sua vida espiritual para que você tenha mais intimidade aí com o Espírito Santo. Então, não menos importante, o nosso tema de hoje é o Cordeiro de Deus. E o nosso texto base se encontra em João, capítulo 1, do 29 ao 34. Então, vamos lá. João, capítulo 1, do 29 ao 34, que diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A exposição do texto, ela vai dizer assim: a expectativa pelo Messias era muito mais do que a espera por alguém importante que veio a brilhantar o evento. Era a salvação chegando aos perdidos, o perdão aos pecadores e a graciosa justiça aos injustos. Estamos falando do maior evento da história. A eternidade entrou no tempo finita para nos revelar a uma vida eterna. Glória a Deus. O Cordeiro veio para tirar o pecado do mundo, não para me dar os meus prazeres, não para suprir os meus prazeres. Muitos pregam a um Jesus da lâmpada mágica, um serviçal para me servir ou para te servir. O Cordeiro não veio para isso. O Cordeiro, ele precisava esse sacrifício de cruz, de ir para o Calvário. Esse Cordeiro apresentado, ele precisava ser um Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem defeito. E Jesus, Deus vai enviar o seu próprio Filho para tabernacular em um vaso de barro que precisa ser moldado todos os dias pela mão do oleiro. O Cordeiro puro, imaculado, um Cordeiro sem defeito, sem mancha, sem pecado. O único que poderia morrer em meu e teu lugar para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna, para nos redimir do nosso pecado, para nos redimir do nosso eu. Aquele do qual foi para a cruz do Calvário como uma ovelha muda diante os seus acusadores, se calou diante as afrontas, se calou perante as ameaças, foi comprar um cordeiro, foi como um cordeiro mudo para o Calvário, ainda do qual muitos gritavam: se tu és o rei dos judeus, desça da cruz. Mas ele se calou, porque uma das coisas que eu falo, e quem me acompanha sabe, é que quem é não prova, quem é discernido. Jesus não precisou se justificar. As suas ações, aquilo que ele fez, testificou. O brado de Deus confirmou e testificou a obra de Jesus nesta terra aí há mais de 2000 anos. Uma das coisas que as pessoas querem prender não somos eu e você, mas somos aquilo do qual carregamos, é a mensagem, é a Bíblia, a palavra revelada, porque esta palavra tem poder. Essa palavra, para quem não está com a sua vida certa, está com a sua vida torta, está fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, vai ser um escândalo
aos ouvidos daqueles que ouvirem e não aceitar, porque a Bíblia, ela é um espelho que todos os dias, ao lermos, ela nos confronta sobre aquilo que precisamos mudar. O Cordeiro não veio para satisfazer os teus desejos, o Cordeiro não veio para amaciar o seu pecado ou passar panos quentes sobre o seu pecado, muito pelo contrário, o Cordeiro veio, ressuscitou, voltará, ele veio como um cordeiro e voltará como um leão rugindo sobre as nações. E só subirá aqueles que viveram uma vida casta, uma vida de santidade, de pureza diante de Jesus. Então, como é que está a sua vida? O que você tem feito com o cordeiro do qual você recebeu? O que você tem feito com aquilo que você recebeu da parte do Senhor? A discussão diz assim: em todo o Antigo Testamento, vemos os sacrifícios exigidos por Deus ao povo de Israel. Tudo muito perfeito e bem preparado a fim de alguma forma aliviar o peso dos pecados do povo. Pedir o perdão de Deus é saciar a sua ira. Acontece que esses sacrifícios nunca foram suficientes para aplacar a ira divina. Quando Deus os ordenou, ele tinha o objetivo de tipificar um sacrifício que viria e seria o sacrifício perfeito, substitutivo e definitivo. Nós sabemos que no Antigo Testamento, os sacrifícios para a remissão de pecados, de culpas, para ser liberado o perdão, era por um ano do qual eles se preparavam para levar o seu sacrifício diante do templo, diante do tabernáculo, onde havia ali cada peça. E se vocês quiserem, deixa aqui, eu posso especificamente falar de cada peça que havia no tabernáculo, trazer aí um estudo de cada parte, de cada peça, né, a bacia, enfim, o véu, enfim, cada coisa que tinha ali, o candelabro. Se vocês quiserem, já deixa aqui ó, nos comentários, que depois eu vou estar me preparando para trazer esse estudo aí para vocês de cada peça aí, muito específico, tá? Eu não sei se eu faço um a um, ou já gravo um vídeo falando de todos. Eu acho que fica melhor, mas simplifica até mesmo para vocês, o tempo de vocês e meu tempo também. Então vamos lá. Eles tinham que levar esse sacrifício, que seja, cada família, tinha famílias que não tinham condições de levar no seu cordeiro, então levava uma pombinha, mas desde que todos esses animais que fossem apresentados no templo e ao templo, eles precisavam ser puros, então não adiantava manchar, pegar uma rolinha ou uma pombinha que já estivesse, sei lá, com a sua asinha quebrada, com defeitos. Tinha que ser algo puro, imaculado, limpo. Porém, o povo, né? Se hoje em dia o povo continua com as suas espertezas, lá naquele tempo também não era diferente. Então, eles barganhavam esse sacrifício achando que Jesus, que Deus, ele iria aceitar essa barganha, e muito pelo contrário. O que é santo, Apocalipse vai dizer, se você está limpo, limpe-se mais, se você está sujo, suje-se mais. Então, um limpo, ele jamais vai querer se sujar. E um sujo, ele jamais vai querer se limpar em sã consciência, porque a mente dele pelo pecado já foi cauterizada de tal maneira que ele não consegue mais enxergar o próprio erro que está à sua própria frente. Então, aqueles que estão errados, aqueles que estão sujos, vai querer sujar aquele que está limpo. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que tirou o pecado da humanidade foi Jesus ter sido entregue na cruz, e isso não muda. Não é as tuas lágrimas que te santifica, mas sim o teu arrependimento, que te santifica. É o teu arrependimento que te santifica. Olha o objetivo que diz: era necessário que um homem fosse sacrificado para cobrir de forma definitiva a dívida que era da humanidade inteira, do planeta inteiro. Mas assim como os animais sacrificados precisavam ser perfeitos, o homem a ser sacrificado também deveria ser. Mas quem seria um homem perfeito se todos temos uma natureza pecaminosa? Nós vemos da natureza adâmica.
Mas existe um segundo Adão, glória a Deus, existe um segundo Adão que se levantou, puro, imaculado, sem manchas, sem falhas. Deus mandou o seu próprio filho, Deus tirou-se de si e mandou-se para humanidade, para nos conectar novamente com Deus através de Jesus. Não existe outro caminho, não existe, na verdade, outros caminhos para se chegar a Deus. O único caminho para que se chegar a Deus é Jesus Cristo, é passar pelo Filho. E detalhe, a nossa dívida, se isso não te alegra, isso muito me alegra. Tudo que nós fizermos jamais vai pagar aquilo que o Senhor fez para nós na cruz do Calvário. Jamais. Jamais. Você não precisa fazer algo a mais, servir a mais para ser amado. Você não precisa disso. Você já é amado. Porque Ele decidiu, Ele escolheu te amar. Você é amado porque Ele decidiu te amar. Com todas as tuas falhas, sabendo que até mesmo em alguns momentos você iria virar as costas, que você se magoaria com o homem e colocaria a culpa em Deus. Ele se entregou, sabendo de quão e tão falho como eu e você nós somos. Ele decidiu se entregar. E como eu falei, se isso que eu vou falar não alegra o teu coração, então você precisa se converter novamente e conhecer quem é Jesus e o que Ele fez por você. A nossa dívida foi paga. A sua dívida foi paga. A sua dívida foi paga com preço de sangue. Não é R$1.000, não é 100 milhões, não é 1 bilhão, não sei quantos bilhões. Não é dinheiro que paga a sua salvação, a sua eternidade. O preço de sangue é que pagou, é que nos redimiu. A nossa dívida está paga. Existe um selo sobre a tua vida, um decreto sobre a tua vida. Você é filho do Altíssimo, você é filha do Altíssimo, e esse preço foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus veio 100% homem, 100% Deus. O perfeito morreu e se entregou por mim e por você. Nem se toda a humanidade fosse entregue ao sacrifício, haveria remissão de pecado. O sacrifício sem mácula, Jesus, precisou ser entregue para que houvesse salvação para nós, para mim e para você. Não existe pecado tão grande do qual o Senhor não possa perdoar, ao menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ai, Laís, mas eu já roubei, eu já matei, eu adulterei, eu caí em porno, e caí na masturbação, na fornicação, no adultério, enfim, tantas coisas. Mas se você se arrepender, verdadeiramente mudar a tua rota, fechar as portas para aquilo que fica aí te tentando, o Senhor, Ele é fiel para te perdoar. E Ele joga todos os seus pecados no mar do esquecimento. Óbvio que a consequência virá. Mas você, a cada dia, se você está procurando ser limpo, busque mais hoje. Busque em ser limpo, busque em se limpar. E saia daqueles que querem todos os dias ficarem mais sujos e ser parecidos a cada dia mais e mais com Satanás. Porque ele é o pai da mentira. Ele precisa viver escondido, viver na escuridão. Mas quem é luz não vai querer viver atrás da moita. Não vai querer viver atrás dos seus erros e colocar a Bíblia para se justificar. Não use a Bíblia. Isso é falta de caráter. Não use a Bíblia para justificar os teus erros. Assuma diante do Senhor. Assuma, seja sincera, sem máscara. Se tem uma coisa que tornou Davi o homem segundo o coração de Deus, é porque Davi era sincero diante de Deus. Quando ele queria falar, eu tô irado, eu tô com raiva, eu queria matar, ele falava. Mas também Davi não isentou os seus pecados. Ele confessa os seus pecados diante de Deus. Seja, se você carrega aí um título de homem e de mulher, assuma então as suas responsabilidades, assuma os seus erros diante de Deus, porque Ele é fiel
para te perdoar. E o contexto, ele vai dizer assim: somente Jesus Cristo poderia ser o sacrifício perfeito. Por isso, ele é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a redenção da humanidade. Ele é a realidade daquilo que eram metáforas e sombras. No Novo Testamento, Jesus é a profecia encarnada. Ele é a profecia revelada, do qual estava atrás do véu, meio escondido no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele é revelado. Ele é revelado, ele é colocado aí à tona. Havia uma profecia no Antigo Testamento, no Novo, ele é revelado. Ele é revelado. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo. E a conclusão diz assim: ele é o Cordeiro que ressuscitou Isaque ao quase ser sacrificado por Abraão no Monte Moriá. Ele é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa que, com o seu sangue, livrou os hebreus da morte no Egito. Ele é o Cordeiro de Deus que Isaías disse que seria imolado. Ele é o socorro de Deus para nós. Tudo o que os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam fazer foi perfeitamente cumprido no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nunca existirá outro cordeiro no mundo inteiro, mas só existe um Cordeiro Santo, Jesus Cristo, o Nazareno, que nos livrou da morte eterna. Será que você pode, aí onde você está me vendo nesse momento, glorificar ao Senhor? Será que você pode render graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por você? Ele morreu no teu e no meu lugar. Se nós tivéssemos morrido, nós não pagaríamos a conta da humanidade. As falhas, os pecados, os erros, as transgressões, as iniquidades, nós não seríamos sarados e curados. Laís, então por que o Senhor não curou meu pai? Laís, por que o Senhor não curou a minha mãe? Laís, por que o Senhor não me curou? Por que o Senhor levou meu filho? Existem dois tipos de curas. A cura que o Senhor, Ele cura para ainda dar mais uma chance ao ser humano. E tem cura que o Senhor, Ele cura para Ele, para levar para Ele, porque o Senhor sabe que os tempos estão se afunilando. A hora está chegando, que a trombeta soará, o diabo, o Satanás, ele já está querendo roubar aqueles que estão na presença do Senhor, porque ele sabe que o tempo dele também está se chegando. Por isso que ele está investindo pesado contra muitos, querendo tirar muitos da presença do Senhor. Eu não estou dizendo de um templo, mas é da presença do Senhor. Então o Senhor recolhe as suas flores do seu jardim, porque sabe que talvez lá na frente ou a esse momento não iria suportar tantas coisas que estão acontecendo. Eu sei que a dor do luto, somente o Senhor para poder curar, somente o Senhor para poder te curar. São todas imensas as palavras que talvez nós poderíamos dar aqui. Nós não teríamos. O único consolo que pode te consolar, e só você pode receber esse consolo, é da parte do Espírito Santo. Ele pode te consolar. Ele pode te consolar. Eu sei que o tempo, a ferida, ela vai cicatrizar e vai ficar aquela dor da saudade. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. E o Senhor, Ele sabe e Ele sente a tua dor. Mas o que você não pode fazer é deixar o Senhor. Já passei por muitos lutos. Doeu? Claro que doeu. Eu sinto falta. E como eu sinto falta. E como eu sinto falta. Mas, se assim aprouve ao Senhor, quem somos nós para questioná-lo? A vida, ela continua chorando, sorrindo, sentindo. Ela continua. E talvez alguém depende de você. Talvez um filho, um marido, enfim, a sua mulher. Alguém depende de você.
Então lute. Lute. Ah, Laís, você está querendo para mim refazer a minha vida? Eu não estou dizendo isso. Ao menos que o Senhor queira que você se case de novo, né? Se foi por um luto. Se o Senhor assim quiser, amém. Quem sou eu para opinar sobre isso? Amém. E eu até falo. Por que não refazer a sua vida? Um filho, o Senhor ele pode te dar um outro. Mas eu sei que não é igual ao primeiro. Eu sei disso. Tive um filho, nunca tive. Nunca me casei. Mas o Senhor, ele pode restaurar, o Senhor pode colocar o bálsamo na sua vida se você permitir. E a aplicação, ela vai dizer assim: nas demais religiões, é o ser humano que providencia sacrifícios para os seus deuses. No entanto, na fé cristã, é Deus quem providencia o sacrifício para benefício do ser humano. Quando eu estava no espiritismo, na macumbaria, para dizer mais claro, nós fazíamos sacrifícios para entregar ao próprio Satanás, porque não são deuses, né? Ao próprio Satanás. Havia muitos sacrifícios que eram feitos na mata. Nós fazíamos. E havia um preço, porque cada hora, cada nível que você subia, eles te cobravam mais alguma coisa. E o Senhor, quando o Senhor me libertou das garras de Satanás, do lamaçal do pecado, eu não precisava fazer mais nenhum tipo de sacrifício para me entregar a Ele, ao menos me lançando a Ele, entregando o meu coração e confessando Ele com os meus lábios, porque o sacrifício perfeito Ele entregou por mim e Ele entregou por você. Deus oferece o Cordeiro perfeito para remir a humanidade pela fé somente. Assim podemos olhar para Jesus como o nosso sacrifício substitutivo, aquele que levou sobre si os nossos pecados. Por fim, Hernandes Dias Lopes nos diz que, por isso, devemos nos gloriar apenas na cruz de Cristo. Devemos pregar apenas Cristo. Aqui está a pedra de esquina da fé cristã. Aqui está a raiz que sustenta o cristianismo. A cruz de Cristo sustenta todas as coisas. O que sustenta a fé do cristão é o Cordeiro que morreu em meu e teu lugar e nos deu vida eterna, nos deu vida abundante, nos deu uma eternidade. Só que essa eternidade, céu ou inferno, só você pode escolher. Eu não posso te induzir a nada. Eu posso te ensinar e apontar o caminho, mas te induzir ou forçar com que você escolha isso, jamais. É você quem escolhe e é você quem decide isso. Amém? E aqui fica as explicações diárias que diz assim as perguntas: como você se sente quando peca? Uma mente cauterizada é aquela que já está no pecado da iniquidade, que peca e não se arrepende mais, não... Desculpa. Não é como Judas. Em Judas gerou um remorso. E remorso, você continua pecando porque você não entendeu ainda o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Você não entende. O pecado da iniquidade, quando você não sente nada quando você peca, é porque a tua mente já está cauterizada pelo pecado do qual que você peca. Ai, Senhor, me perdoa. Senhor, você tá lá de novo. Ai, Senhor, me perdoa. Tem hora que você nem pede mais perdão. Você peca, você erra como se aquilo fosse normal para você. Você precisa ter consciência e chamar à tona e dar nome ao seu pecado e confessar e entregar isso diante do altar do Senhor e procurar ajuda. Se você não está conseguindo, procure ajuda. Procure ajuda e com toda sinceridade fala: eu preciso ser liberto, porque eu não consigo pelas minhas próprias forças e ninguém consegue. Peça ajuda. Não é feio. Feio é você continuar pecando e errando e não procurar ajuda. E o Senhor pode voltar hoje e para onde você vai? Para onde a sua alma vai? Então pense nisso. Você já parou para pensar que o nosso pecado causa repulsa em Deus? Causa nojo em Deus?
Porque se ele está todo o tempo aqui, ó, do nosso lado, eu desligando essa câmera aqui, eu vou fazer as minhas coisas, o Senhor, ele está do meu lado. E o que ele vê? Nós precisamos ter essa consciência. Se Deus está do meu lado, por que eu vou mentir? Por que eu vou adulterar? Por que eu vou fornicar, me masturbar? Por que eu vou roubar? Por que eu vou expulsar gente da igreja? Membros da igreja, se a igreja não é tua. A igreja é do Senhor. Por que eu vou matar os meus irmãos com palavras? Já pensou? Já parou para pensar nisso? Não? Então começa a pensar. Você compreende o sacrifício de Cristo? Qual o verdadeiro significado da Páscoa para você? Peça, passagem. Você consegue perceber Jesus presente no Antigo Testamento? Você consegue ver Jesus presente no Antigo Testamento? Tem um livro do qual Jesus, ele não é falado, ele não é pronunciado. Na verdade, o nome de Deus não é pronunciado. Mas nós vemos ele do começo ao fim da história. Do começo ao fim da história. E esse livro é o livro de Esther. Você se sente perdoado? Porque não basta você pedir perdão, você liberar perdão, você precisa se sentir perdoado. Tem muitas pessoas que perdoam, mas não se perdoam e fica se martirizando por coisas que já aconteceu, coisas que já te passou. Ei, não existe mais jugo sobre a sua vida. Se o Senhor, ele te perdoou, não existe mais jugo, não existe mais culpa, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então se perdoe. Se você não consegue se perdoar, peça ao Espírito Santo, me ajude a me perdoar, porque você carrega uma culpa, um cansaço do qual você já está cansado de andar e pensa, eu não consigo me perdoar, então a melhor coisa que eu preciso fazer é tirar a minha própria vida. Não, não faça isso. O que você precisa é abrir o seu coração diante do Senhor, ainda que sejam só lágrimas ou socorro. Mas você precisa se perdoar para viver em paz, para caminhar em paz. Porque grandes são os planos, os propósitos e as promessas do Senhor para a sua vida. Se perdoe. Não há mais culpa. Não há mais condenação. Eu sei, Laís, talvez você fale, mas as pessoas continuam me apontando porque elas sabem o meu erro. Mas é isso que o diabo ele faz. Ele vai ficar te acusando. Ele vai usar pessoas para poder te acusar, para poder lembrar do seu pecado. Mas quando isso acontecer, lembre que você foi um perdoado pelo sangue do Cordeiro. Você foi perdoado, você foi redimido, restaurado, levantado. Você é amado e amada do Senhor. Você é filho. Jesus, Deus, ele não é um carrasco. Ele é um pai amoroso. E se ele te repreendeu é porque ele quer que você viva ao lado dele. Ele não quer uma eternidade longe sem o próprio filho dele. Então se perdoe. Entregue no altar do Senhor, se perdoe. Não pare de ficar se mutilando, se condenando, sendo que o próprio Deus já te perdoou. Amém? Se assim o Senhor nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui para mais uma semana, nosso momento devocional. Então não se esqueça dessa palavra, compartilha, curte e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. E seja muito bem-vindo aos novos que estão chegando e a você que já aqui me acompanha. Sempre eu vou dizer isso, seja muito bem-vindo ao momento devocional, a uma palavra que o Senhor tem aqui para os nossos corações, para te levantar, para me levantar. Que nós venhamos permanecer naquele que é reto, naquele que não te rejeita, naquele que não te abandona, amém? E naquele que prometeu que vai voltar, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.